Existem muitos vícios na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e uma delas é detestar um dos gêneros mais populares do cinema em, sei lá, uns 50 anos. O terror já figurou outras vezes na lista de indicações ao Oscar, que vão desde Tubarão, clássico do Steven Spielberg, ao Exorcista, passando, por exemplo, a Corra. Mas é tão raro você ter um terror indicado ao Oscar que quase sempre ele precisa passar por uma camada do drama para que ele conquiste uma indicação. Não é o que acontece com A Substância, que está indicado ao Oscar esse ano. Mas mesmo assim, ele tem suas doses de drama, bem como de comédia e de outros gêneros. É um grande compilado de coisas. A Substância é dirigido pela Coralie Fargeat, que é uma diretora francesa que é basicamente uma grande revelação em A Substância. E o filme leva de volta um dos subgêneros de terror menos aproveitados de muitos e muitos anos, que é o body horror, o terror corporal. Em A Substância, a Liz Sparkles, que é interpretada pela Demi Moore, é uma apresentadora de televisão de um programa de ginástica, mas que ouve, um certo dia, o diretor da emissora dizer que vai demiti-la por causa da idade. O filme começa contextualizando que ela é uma grande estrela antiga da televisão, que já ganhou até um Oscar. Mas mesmo assim, ela é descartada como se não fosse nada. A justificativa é que o público precisa de uma pessoa que seja mais nova e vibrante para ser a figura de representação, especialmente num programa que fala sobre corpo. É o etarismo que vai levar com que a Lizzie se submeta a ingerir uma droga que foi apresentada para ela de uma maneira completamente imprevisível, que promete criar uma versão mais jovem, mais bonita e melhor dela mesma. Como se as críticas reverberassem nela e ela entrasse numa crise de autoestima e de identidade. Depois de ingerir a tal substância, ela vai precisar passar por uma espécie de divisão. Ela passa 7 dias com o próprio corpo e 7 dias com a versão melhor dela mesma. E isso precisa ser completamente equilibrado para que não haja deformações nas formas dela. Quem vai dar vida a essa versão jovem que sai dela, que é a Sue, é a Margaret Qualley, que é uma baita atriz. A Substância vai ter muito gore, que é o que a gente chama quando o cinema fica bem nojento e bem sanguinário. E o que a gente vai ter aos baldes nesse filme. A partir da frequência com que a Sue vai sendo mais contemplada pelas pessoas que convivem naturalmente com a Lizzie e com o próprio público e a emissora onde ela trabalhava, ela vai começar a querer ganhar mais tempo do que lhe é permitido. E a partir daí, as duas personagens que, como o próprio filme sempre diz, são a mesma pessoa, começam a se distanciar. É como se a sociedade fizesse da Sue uma pessoa e da Lizzie outra. Cada vez mais a Sue vai ganhando tons audaciosos à medida que o sucesso vai alcançando ela, enquanto a Lizzie vai sendo cada vez mais deixada para trás e sendo colocada num ostracismo quase que total. A Substância vai levar o Oscar de cabelo e maquiagem e tá na disputa que muito provavelmente será ganha pela Demi Moore de melhor atriz, o que é um feito histórico para a carreira dela. Ela disse no Globo de Ouro que em 45 anos de carreira nunca tinha ganhado um prêmio sequer. Agora ela já tem alguns para chamar de seu. Ganhou o Critics' Choice Awards, o Globo de Ouro e o Screen Actors Guild, que é o prêmio do Sindicato dos Atores. Embora muita gente considere que a Demi Moore foi injustiçada ao longo da carreira, eu faço parte do coro que acha que a carreira da Demi Moore nunca teve espaço para um Oscar, bem exatamente. A Demi Moore é uma das maiores estrelas dos anos 90, e todo mundo sabe muito bem disso, ela sempre foi uma campeã de bilheteria e de público. Muitas gerações brasileiros já assistiram dezenas de filmes dela no Domingo Maior na Globo, por exemplo. Mas, consideravelmente, o melhor filme da Demi Moore foi o quê? Ghost? Mesmo assim, a Demi Moore tá impecável em A Substância. O que leva a crer que talvez, não sei se foi uma escolha de personagens ao longo da vida ou de trabalhos, ou só o pouco desafio ao qual ela foi submetida em boa parte dos roteiros que ela fez. Mas a Demi Moore sempre foi uma boa atriz. O grande problema realmente é dos filmes que ela sempre fez. Não que sejam ruins, mas também não são premiáveis. Uma curiosidade importante sobre a produção de A Substância que influencia na minha percepção do filme é que os estúdios que tinham assinado contrato e se comprometido a fazer a distribuição de A Substância queriam só o primeiro e o segundo ato. O terceiro ato
que é quando as duas personalidades, depois de um banho de sangue, se unem e viram o que elas viram no final, sem dar um grande spoiler. Os estúdios não queriam esse corte final, mas a Coralie Farger bateu a perna e disse que faria com esse final. Então ela foi lá e bancou que seria com esse final, procurou de forma independente para fazer esse final e conseguiu fazer a forma final de A Substância ter este fim, que pra mim era melhor ter aceitado a ideia do estúdio inicial. Eu gosto muito da primeira parte de A Substância, acho que a segunda também é muito interessante, mas a partir do momento em que ele exagera demais no final, eu fiquei achando aquilo desnecessário. No mais, é bom ver que a academia está finalmente abrindo as portas para o terror. Infelizmente, isso aconteceu justamente no nosso ano e a Demi Moore pode tirar o Oscar da Fernanda Torres. Eu sou um defensor de que o Oscar de atuação de filmes de terror já devia ter vindo muito antes e talvez a Toni Collette em Hereditário teria sido uma vitória bem mais justa. Mas para fazer uma reflexão importante sobre A Substância, ver a Demi Moore aos 62 anos ser premiada é uma vitória contra o que o próprio A Substância diz. Quem lembra do discurso da Michelle Yeoh no Oscar de 2022, lembra que ela disse que mulheres nunca deixem alguém dizer que o seu tempo passou, porque o etarismo em Hollywood impede que essas atrizes de uma certa idade se permitam fazer coisas diferentes ou até escolher o próprio trabalho. Ver uma atriz de 62 anos finalmente ser consagrada pela atriz que ela é, numa história que com certeza tocou bastante Demi Moore, é até de um certo ponto bonito